Opa, fiquei emocionada com a prece. É sempre bom essa ligação, né, espiritual com os nossos guias, com Jesus, com Deus, porque são eles que estão, né, à frente, nos conduzindo. Eu agradeço pela oportunidade e hoje eu vou falar um pouquinho, né, na verdade, o tema Jesus, a luz do mundo, não é especificamente falar de Jesus, porque nós precisaríamos de dias e dias e dias para podermos esgotar a figura excelsa do nosso mestre. Mas eu me deparei, né, sempre com os meus estudos aqui, com uma obra belíssima, chama Jesus e Nós. Está aqui um livro recentemente psicografado por Divaldo Pereira Franco, e pelo espírito de Bezerra de Menezes. Todos nós que estamos aqui reunidos sabemos quem foi Dr. Bezerra de Menezes, que espírito que foi ele, no campo da caridade, do amor ao próximo. E esse livro eu recomendo a leitura, é belíssimo, são mensagens de Dr. Bezerra se reportando a Jesus. Na verdade, o que eu gostaria é de fazer, diante de uma mensagem que eu escolhi, fazermos algumas reflexões sobre como nós estamos como ser, na verdade, em relação a Ele. Como que nós devemos proceder para nos aproximarmos mais do Mestre e, na verdade, seguirmos as suas orientações seguras para atingirmos um dia, né, os páramos mais elevados da nossa evolução. Então, eu fui destacando alguns desses pensamentos de Dr. Bezerra para nós espíritas fazermos algumas reflexões. Eu tenho, às vezes, estado um pouco preocupada com alguns acontecimentos, vamos dizer assim, dentro de algumas casas espíritas. Nas redes sociais, nós nos deparamos muito, eu digo isso com muita tristeza no coração, uma cisânia entre os próprios, entre nós espíritas, né? E aí eu comecei a refletir, pensar, eu falei, meu Deus, o que isso significa, né? O quanto nós espíritas somos responsáveis pela mensagem do Cristo, porque na verdade, todos vocês sabem, eu sei perfeitamente, que a doutrina dos espíritos é a revivência do cristianismo primitivo. Quando Jesus disse que mandaria no tempo certo o Consolador prometido por Jesus é a doutrina dos Espíritos. Queiram aceitar ou não, a doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por ele há mais de 2000 anos. E eis que estamos diante dessa doutrina de luz, que traz para nós conteúdos reveladores, eu diria, consoladores ainda mais com relação ao nosso existir, com aquilo que nós, seres humanos, precisamos perceber, tomar atenção para não só nós, mas nós expandirmos o nosso campo de atuação e assim como se fosse uma grande onda que começa pequena e vai se expandindo, porque a doutrina espírita ela veio para a humanidade. E se ela veio para toda a humanidade, não está e não deverá ficar adestrita apenas ao nosso convívio entre nós espíritas. E, infelizmente, às vezes eu tenho visto, como eu disse, cisâneas muito grandes dentro das casas espíritas. Também li recentemente um livro, recomendo a leitura, também Psicografia de Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações Espirituais. É um livro que nós todos espíritas devemos ler, porque é um ataque muito grande que uma instituição, que ele não menciona qual, espírita,
pelos nossos irmãos, infelizmente, ainda do outro lado, que perseguem o Cristo, que estão ainda guardando dentro de seus corações as, as revoltas daquilo tudo que nós outrora, veja bem, que nós outrora, né? Porque nós integramos, todos nós, que, ou talvez a maioria que estejamos no meio espírita, nós, claro, pertencemos a outras religiões e nós sabemos historicamente quanto o homem, nós, fizemos de errado, de mal, usando o nome do nosso Mestre Jesus. E agora nós estamos aqui, recebendo uma oportunidade valiosíssima de divulgarmos essa doutrina de acordo com os ensinamentos de Jesus, ou seja, solidariedade, fraternidade entre nós. Se não tivermos isso no nosso meio, como que nós vamos expandir isso? E nós vamos ficar sujeitos toda hora aos ataques que esses espíritos, que depois, aliás, esse livro é belíssimo, porque o desfecho dele, com a intercessão de Dr. Bezerra de Menezes, ele consegue resolver todas as questões tristes que estavam acontecendo naquela instituição. Bom, mas isso apenas puxei um gancho para variar. Eu começo e eu vou me estendendo para outras paragens, mas é para elucidar e justificar o tema, porque isso me preocupa muito. Nós precisamos ter, a todo momento, nós precisamos refletir sobre o nosso comportamento. É aquilo que algumas vezes, até para vocês, em outra oportunidade, num outro tema, falando sobre a necessidade de compreendermos o processo reencarnatório, que para nós, todos nós espíritas, nós aceitamos de forma racional, porque para mim, pelo menos, eu só encontro justificativa para a justiça divina diante do processo reencarnatório, ou seja, das existências múltiplas que já tivemos, e vai saber Deus o que nós fizemos, como eu disse anteriormente, e o quanto nós precisamos ainda retificar os nossos passos. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele permite que nós paguemos, retifiquemos os nossos passos gradualmente. A cada encarnação, nós temos oportunidade de fazermos um pouco mais, até chegarmos naquela condição, né, que um dia chegaremos, certamente. Mas o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento muito importante, é um momento da transição planetária. Estamos neste processo de modificação do nosso planeta, atendendo a lei de evolução, a lei do progresso, me desculpe, a lei do progresso. Nós estamos, querendo ou não, o nosso planeta vai ser modificado. Nós venceremos o mal que existe nele, não ainda da forma como desejaríamos, mas nessa transição, quando chegarmos no ápice dela, nós teremos um planeta mais saneado. E aqueles irmãos que não compreendem, que são renitentes no mal, que ainda não conseguem ter o seu despertamento consciencial, eles vão aportar em outros lugares onde eles terão a sua oportunidade também, porque nunca falta a nós oportunidades de recomeçarmos e de fazermos um novo aprendizado, mesmo que isso seja à custa, às vezes, de muita dor e muito sofrimento. Quando a dona Marli fazia a prece, eu faço todo dia a mesma rogativa, que Deus tenha compaixão daqueles que estão passando pelas provas e expiações dolorosas, porque nós sabemos que não existem injustiças, que não existe nada que aconteça sem a vontade de Deus. E, na verdade, não é Deus que está punindo essas criaturas, são elas próprias que estão num caminho de retificação dos seus passos anteriores. Então, isso, para nós espíritas, é maravilhoso, né? Nós sabemos
Só que nós não podemos ficar ad perpétuum reiterando sempre nos mesmos erros. Nós precisamos começar a sorver essas lições do Mestre Jesus e fazermos a nossa parte e fazermos diferente. Então, eu vou destacando agora trechos dessa mensagem de Dr. Bezerra, quando ele fala sobre a vida sobre qualquer aspecto considerada é dádiva de Deus que ninguém pode perturbar. Todos os seres sencientes significa aqueles que são capazes de perceber tudo que está ao seu redor, né? Somos nós que percebemos, sabemos o que acontece ao nosso redor, né? Todos esses seres desenvolvem um programa na escala da evolução, demandando plenitude, como disse anteriormente, que a nossa destinação é atingir a condição de espíritos puros, porque essa é a meta destinada a nós desde a nossa criação. Desde quando Deus nos colocou o princípio inteligente, fomos viajando por todo esse processo evolucional, a nossa destinação é chegarmos um dia na condição de espíritos puros, ombreando com Deus. Olha que maravilhoso. E é onde Jesus está, ombreando com Deus na criação. Eu tenho ouvido palestras belíssimas, fazendo toda uma análise da trajetória do mestre, e não só a trajetória, mas o depois dele, nas diversas modificações, nas diversas imputações que não correspondiam à realidade, àquilo que ele veio fazer ao mundo, né? E Jesus está pacientemente esperando por nós, não só há 2000 anos, porque nós tivemos também, por meio da doutrina espírita, a revelação de que Jesus é o nosso governador planetário. Então, ele é o criador, junto com outros, né, por ordem do nosso Pai, aquele que idealizou este planeta belíssimo, diga-se de passagem, apesar do que os homens fazem com esse planeta, tristemente. Então, o Dr. Bezerra vem nessa mensagem linda nos alertar para a preservação da vida em todos os seus sentidos, a vida de todos os seres, a vida humana. Então, nós não podemos, espírita que honra ou quer honrar a Jesus, você não pode ser a favor do aborto. Você não pode ser conivente com ideias e eu, às vezes, tenho vontade de levantar bandeiras loucamente em defesa da vida, porque as pessoas estão completamente equivocadas com relação a algumas questões e desejando ver de forma legal uma coisa que, diante dos olhos de Deus, não existe nenhuma legalidade, como é o caso especificamente do aborto, não é? Então, preservar a vida, o Dr. Bezerra fala, em todas as suas expressões, é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução. Por isso, os espíritas cristãos, que aqui também eu faço uma pequena ressalva, não existe espírita que não seja cristão, porque seria um absurdo, uma contradição, ter duas categorias, de espíritas e espíritas não cristãos. Isso é absurdo, é algo que não... Né? Então, se dizemos somos espíritas, isso já nos remete a Jesus, e então somos cristãos. Antes de sermos espíritas, somos cristãos, porque nós estamos aqui tentando agora assimilar tudo isso e fazermos um novo caminhar para os nossos passos, né? Então, ele continua depois nessa mensagem belíssima, a defender todos os tipos de vida, a respeitar todos os tipos de vida,
aonde quer que elas se apresentem e da forma que se apresente. Então, nós aqui, o Espiritismo, né, os espíritas, o Espiritismo tem como objetivo, primeiro, né, para que nós tenhamos dentro de nós toda essa consciência, toda essa percepção do que nos cabe fazer, a questão nossa da transformação moral. Por isso que o Cristo nos espera para o homem novo que deveremos ser. Porque do homem velho, nós estamos começando, nós, né, eu falo por mim, nos sentirmos fatigados com as nossas vezes, a nossa inércia, no sentido de fazermos aquela introspecção dentro de nós, verificarmos ainda quais são as sombras que estão dentro de nós, trazendo algum tipo de perturbação, não permitindo que nós alavanquemos, porque nós nos intimidamos diante de nós mesmos. Somos expert em fazer análises dos outros, julgar as pessoas, fazer, né, ilações a respeito do comportamento de um, de outro. Mas e nós? Como que nós agimos em relação a nós mesmos? Nós estamos cuidando dessa transformação que o Cristo faz o apelo a nós, que nós nos transformemos num homem novo? E de que forma faremos isso? Através do autoconhecimento. Eu sei que não é fácil, eu estou há mais de 36 anos na doutrina, já indo para aproximando aí os 40 anos, e desde o meu estudo inicial, na escola abençoada que me deu as primeiras orientações, que foi em Jaú, a gente trabalhava muito essa questão da reforma íntima, de fazer a autoanálise. E outro dia eu peguei uma caderneta que eu tinha, que todos os alunos tinham, e nós fazíamos, vez ou outra, uma autoanálise, escrevíamos, e nós, depois, aquilo era avaliado espiritualmente, né? Tá. Então, vinha uma mensagem para nós. E outro dia, vendo esta caderneta, eu fiquei muito triste, porque passados tantos anos, eu vi que as coisas que eu apontava ali, que eu desejaria me modificar, eu ainda não consegui totalmente. Então, isso significa dizer que essa transformação moral, ela não é singela. Isso eu reconheço e nós sabemos disso. Mas não é em razão disso que nós vamos ficar estanques, que nós não vamos fazer tentativas de nos melhorarmos vez ou outra, examinando, vez ou outra não, constantemente. Quando nós fizermos alguma coisa, fazermos aquela reflexão. Eu poderia ter feito diferente, eu tenho que me retratar, eu vou fazer alguma coisa para melhorar essa situação. E isso é o processo de transformação. Não é fácil, não é fácil, ninguém disse que é, mas nós precisamos ter essa consciência sempre ativada em ação, né? E aí ele vai, né, fala primeiro dessa autoiluminação, da preservação da vida, e aí ele vem para o lado da família, que a família é a base da sociedade. Vocês não sabem, assim como eu, o quanto a família vem sendo atacada, o quanto aqueles que defendem valores familiares estão sendo crucificados nesses dias atuais, como se a família não tivesse relevância. Mas nós precisamos pensar que a família é a base de uma sociedade. É nela que nós vamos ter as primeiras orientações. Deveria ser para todos nós o nosso porto seguro, a educação através do exemplo. E para quê? Para formar seres melhores que aportarão no mundo um dia, como profissionais, que estarão na vida dos outros. E se nós não tivermos na família essa base sólida, como que nós vamos enfrentar os obstáculos que o mundo está lotado se nós não tivermos firmeza de caráter, retidão moral,
para fazermos os enfrentamentos. Então, Dr. Bezerra fala que enfrentar tais obstáculos é a decisão do cristão, que encontrou em Jesus a força poderosa que ele usou quando quis implantar o seu reino de amor e justiça à sua época, guardadas as proporções semelhantes a essas. Significa dizer que a nossa evolução, ela é milimétrica, né? Eu também estou finalizando um livro maravilhoso, Os Últimos 6 Dias da Vida de Jesus, que é de Jamiro dos Santos Filho. É um livro belíssimo, eu estou no final e eu quis deixar para chorar depois, porque é o momento que Jesus vai ser crucificado. E nós vemos muita semelhança no comportamento lá de outrora com o nosso comportamento atual, não é? Então, aqui, Dr. Bezerra fala assim para nós, sim, vivemos tempos difíceis nos caminhos da evolução. O homem, fascinado pelas conquistas exteriores, não logrou o autoconhecimento que lhe pudesse propiciar a plenitude. Então, por isso que eu quis reforçar anteriormente essa questão do autoconhecimento. Há desespero por toda parte, angústia dominando os corações, desequilíbrio perturbando as mentes. No entanto, as luzes do Divino Mestre estão construindo o ser melhor, objetivando a sociedade de amanhã. Fomos chamados para colaborar na edificação da era nova, em cujo limiar nos encontramos. Então, lendo isso, eu pergunto para vocês, como nós propusemos algumas reflexões, é pouca coisa o que nós temos pela frente? Nós espíritas cristãos? Não. Nós temos uma tarefa muito importante, muito relevante. Às vezes, nós pensamos nos grandes nomes, né, nos missionários, que realmente trazem para a nossa sociedade, para o nosso mundo, para o nosso planeta, ensinamentos que o tempo não é capaz de desfazer, muito pelo contrário, não é? Mas nós devemos pensar de forma diferente. Cada um de nós temos o nosso dever a cumprir, os nossos compromissos, e se cada um de nós fizermos isso, nós vamos agregando de uma tal forma que tudo ao nosso redor vai se modificando. Então, nós fomos chamados. E tem um livro de Hermância de Foucault que ela fala sobre sermos nós espíritas, espíritos arrependidos. E eu creio piamente nisso, porque, como eu falei anteriormente, nós todos já percorremos caminhos muito equivocados. E essa chance que nós estamos de estarmos em contato com a doutrina dos espíritos é uma chance, é a misericórdia de Deus atuando sobre nós, a oportunidade de fazermos, né, repensarmos toda a nossa caminhada, né? Então, traçando né, esse introito aí para nós falarmos de como nós devemos pensar em sermos diante daquilo que o Cristo nos propõe, né, nós temos que ser mais confiantes. Então, agora eu quero trazer palavras de alento, palavras de conforto, a chamada foi dada. Nós precisamos, de vez em quando, levarmos alguns puxões, não para vocês, eu não estou falando isso, eu estou dizendo de um modo geral. É uma preocupação com o próprio movimento espírita, com as nossas casas, termos a certeza que, embora tenhamos muita proteção, nós também temos os adversários do Cristo, e que, se nós não mantivermos a nossa vigilância, eles vão atuar, eles vão provocar cisâneas, e vocês sabem disso, que isso acontece até com uma certa frequência, infelizmente, onde não deveria existir nada
de contendas, de soberbas, de vaidades, nós ainda nos deparamos com elas, com esses defeitos feios de nossa alma, dentro das próprias instituições espíritas. Então, precisamos sim pensar no que devemos fazer para nos melhorarmos neste quesito, né? Então, nós devemos confiar em Jesus quando ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Para mim, isso é uma das frases mais lindas e belas, né, atribuídas a Jesus. Eu sou a luz do mundo. Onde tem luz, não existe a escuridão, não existe as trevas. A luz dentro de nós, dos nossos corações, essa luz é capaz de irradiar de uma forma magnífica. Imagine nós todos fazendo e seguindo os passos de Jesus, para que nós também possamos externar, né? Colocar para fora a luz que há dentro de nós. Porque, como criaturas divinas, todos nós temos também dentro de nós aquilo que é bom. Só andamos, às vezes, equivocados. Nós sabemos que há vida espiritual e a vida animal. Há pão para o corpo e o pão para o espírito. Da mesma sorte, a luz física e a luz moral. A alma tem órgãos visuais como as tem o corpo. Então, olha que beleza essas palavras de Dr. Bezerra, né? A luz, a vida material e a vida espiritual. A vida espiritual, ela não pode ficar desprezada. Hoje nós temos um mundo, ainda por conta de tudo que foi feito lá atrás, e aí quando o materialismo culminou na Terra, quiseram apagar a figura de Deus, os materialistas, os filósofos materialistas. A figura de Jesus, então, né, foi completamente distorcida e perseguida, mas nós temos que nos atentar para isso, que o mais relevante do nosso ser é buscarmos a vida espiritual, o pão, o alimento espiritual. Precisamos do material, claro, para sobreviver. Ninguém vive sem o alimento, mas o alimento espiritual, ele fortalece o nosso espírito, ele nos dá forças. Como vamos viver neste mundo conturbado, que às vezes nos apresenta, nos parece que está um caos, mas não está um caos. Não está um caos, porque o caos é algo que não tem controle. E nós temos Deus à frente de tudo e Jesus. Então, como nós vamos ficar alimentando esse pensamento que o mundo está caótico? Ele está difícil, ele está, parte dessa nossa humanidade está equivocada. Equivocada porque estão se atrelando e se apegando a esses conceitos filosóficos materialistas que vão eliminando Deus de nossas vidas, e isso vai trazendo um desarranjo. Mas, né, a gente sabe também que tudo está sob controle. E Deus e Jesus, eles têm todo um mecanismo para que nós, então, possamos viver neste mundo aparentemente caótico, seguindo com tranquilidade, seguindo com esperança, com fé, que nós teremos dias melhores e teremos dias melhores. Porque nós, estudiosos da doutrina, sabemos que as leis de Deus, elas são imutáveis. A lei do progresso, a lei de evolução, a lei de reprodução, todas as leis de Deus, elas são imutáveis. E independente da nossa atitude, elas seguem o seu rumo e tudo acaba, né, se transformando. Eu quero crer que nós todos encontraremos, né, sempre o caminho que nós buscamos, que é o caminho da iluminação. Uma outra coisa que eu tenho visto com muita alegria é o movimento espírita dos médicos, da Associação Médica Espírita,
eu tenho acompanhado várias palestras desses médicos que pertencem a essas associações médicas e falando muito sobre a questão com trabalhos publicados em revistas importantes de ciência sobre mediunidade, sobre a questão metafísica, as questões que muitos desdenham e que o Espiritismo traz tantas explicações tão fartamente para todos nós. Né? Todas as obras de André Luiz, que depois foi uma outra parte, que veio mais uma porção da verdade, vamos dizer assim, se podemos usar isso. A cada tempo, nós recebemos um quinhão da verdade, que um dia teremos todo o conteúdo dela. Mas isso dá um alento para nós, sabermos que esses cientistas, que esses médicos se debruçam sobre essas questões e têm conseguido fazer essa, como que é, como eu diria, elucidar, né? Trazendo, colocando, vamos dizer assim, a pá de cal sobre questões que são desdenhadas por muitos no nosso mundo, não é? Muita gente que, embora religiosa, ela não acredita na reencarnação. Às vezes a gente vê escrito, bobagem, isso não existe, reencarnação não existe. Tá bom, você acreditando ou não, você vai reencarnar. E um dia você vai se deparar com você mesmo lá no mundo espiritual. O que nós podemos fazer agora é já facilitar o trabalho nosso de desencarne, porque essas pessoas que são ou materialistas ou que não acreditam na reencarnação, elas dão trabalho lá do outro lado. Vocês sabem disso por algumas leituras, a gente sabe o quanto os mentores têm que trabalhar com esses espíritos para trazê-los à realidade e mostrar que nós somos espíritos imortais, que nós sobrevivemos à morte. E é essa razão, né, que nós temos que repensar os nossos passos, porque nós vamos continuar. E se nós falharmos muito nessa nossa encarnação, nós vamos, né, ter oportunidades, mas talvez com muito mais dificuldade do que nós hoje enfrentamos. Então, Jesus para nós tem que ser o roteiro. Jesus é a luz como ele próprio, né? Ele aceitou o título de mestre. Ele é o nosso mestre. Jesus é a luz do mundo, né? Então, nós precisamos fincar os nossos pés na sua mensagem e fazermos o possível para vivermos pacificamente, em primeiro lugar, conosco, com o nosso grupo espírita, com aquelas pessoas que nós podemos fazer alguma coisa por elas, que estão, às vezes, num processo um pouquinho mais retardatário do que o nosso. Então, e graças a Deus que o mal, ele não é irremediável. Só que nós podemos abreviar a nossa caminhada, não trazendo mais situações que vão nos submeter lá na frente a provações essas que nós pedimos tanto ao Pai que tenha compaixão por aqueles que experimentam neste momento expiações e provas dolorosas, né? Então, precisamos, e doutor Bezerra finaliza, que nós precisamos, mais do que nunca, moços e velhos, homens e mulheres, devemos ser cristianizados, porque ele, o verdadeiro cristianismo, é o remédio para a escuridão da alma. Então, vejam, Jesus é a única coisa que nós podemos ter como referência para as nossas vidas. Eu acabo sempre me falando, deixando de falar coisas, depois, quando acaba, eu falo, puxa vida, eu queria ter dito isso, queria ter dito aquele outro, mas eu penso assim que seguir Jesus, esse mestre maravilhoso, e tudo que a gente lê sobre ele,
Ele marcou o tempo da nossa humanidade entre o antes e o depois do Cristo, tamanha a sua relevância, a relevância da sua mensagem, e nós espíritas precisamos nos unir em torno dele, dos ensinamentos dele, para que nós façamos e tenhamos a possibilidade de que a sua luz se faça, como diria, né, Fiat Lux, faça-se a luz. E essa luz deve sair de dentro dos nossos corações com as orientações do nosso mestre. Então, queridos, eu acho que me estendi, nem sei, eu não vi a hora, eu acho que finalizo por aqui. E também tem assim, tem alguns livros de Vinícius, nas pegadas do mestre, em torno do mestre, na seara do mestre, que são livros lindos para nós lermos. Essa coletânea toda de Joana de Ângeles. Outro dia eu fiquei muito triste conversando com uma amiga espírita, ela mora em Portugal, a mãe mora aqui, muito a mãe de família espírita, e a mãe dizia a ela que estava muito triste, porque no centro que ela frequenta, eles não dão muita importância para a leitura, e principalmente fiquei estarrecida, triste, com obras psicografadas por Divaldo, porque o Divaldo teria um posicionamento político, um absurdo, e você deixar de ler as obras de Joana de Ângeles, essa coleção, as obras da psicologia que Joana nos oferece, é um roteiro para nós fazermos essa reforma íntima tão difícil. Ali ela tem mecanismos para nós estudarmos e lermos e irmos, né, fazendo essas reflexões nas leituras de Joana de Ângeles, as obras psicografadas por Divaldo. As obras de Filomeno de Miranda, espetaculares, psicografadas por Divaldo. Como é que nós vamos deixar de ler esses livros nas nossas casas, não é? Então, queridos, eu agradeço, não sei se eu extrapolei, e agradeço pelo convite, e nos veremos em julho, e eu quero desejar a vocês todos um ano muito feliz, que nós todos unidos possamos fazer a diferença onde estamos, né? Cada um no seu trabalho, fazendo o melhor por amor a Jesus. Eu desejo a paz dele para todos nós. Muito obrigada, viu?